Marcos capítulo 10. A Amanda vai ler para a gente. Jesus caminhava pela rua e um homem veio correndo, ajoelhou-se e perguntou: Bom mestre, como que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus perguntou: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane, honre seu pai e sua mãe. Ele disse: Mestre, faço tudo isso desde muito novo. Jesus olhou-o nos olhos e, cheio de amor por ele, disse: Falta algo. Venda tudo que você tem e dê aos pobres toda a sua riqueza, então estarás no céu. Depois venha me seguir. Foi um choque. Aquela era a última coisa que ele esperava ouvir. Assim, abatido, ele se foi. Sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. Enquanto observava, Jesus disse aos seus discípulos: Vocês fazem ideia de como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus? Os discípulos foram pegos de surpresa, mas Jesus continuou: Vocês não imaginam como é difícil. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Obrigado, Amanda. Vamos orar? Pai amado, nesse culto de Santa Ceia, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, com disposição, ou talvez precisando até de coragem, mas para fazer uma avaliação do nosso coração, uma avaliação de como que ele anda, do que ele está cheio, quais são os itens, as ideias que nós acumulamos no decorrer da vida. E pedimos que o Teu Espírito nos ajude com essa coragem, com essa consciência, com lucidez, para que possamos de fato olhar para dentro de nós e iniciarmos um processo de transformação, um processo de mudança, de conversão, para que a vida do reino aconteça nas nossas vidas. Oramos em Teu nome. Amém. Você certamente tem na sua história de vida uma situação em que você escapou de uma bronca simplesmente porque, por um acaso, você não estava lá com seus amigos ou com seus irmãos. Porque se você tivesse, você estava aprontando junto e tinha tomado a bronca. Sabe, aquela situação que você só não dançou porque você não foi com os amigos. Os amigos falaram: vamos lá não sei aonde. Eles foram. Quando chegaram lá, você não foi. Quando eles chegaram lá, eles aprontaram uma, mas das grandes. E você pagou de santo. Mas eu não fui. Não, mas você não foi porque alguém proibiu, porque senão você tinha ido e tinha aprontado junto. Alguma situação que livrou você de algo pior ainda. Tipo o Neymar no jogo contra a Alemanha. Entendeu? Porque se ele não tivesse tomado aquela joelhada nas costas, ele tinha tomado de 7-1 também. Expliquei melhor agora? É mais ou menos isso. Aconteceu alguma coisa ruim com você, que impediu você de tomar uma bronca maior, de pagar um mico maior. Por que eu estou falando isso? Porque a gente escuta algumas coisas, algumas histórias, algumas broncas, ou escutamos algumas mensagens, alguns textos mais contundentes da Bíblia, onde certas práticas são denunciadas, algumas atitudes são ditas como: isso não pode. Aí você simplesmente diz: faço isso, não tenho nada a ver com isso, essa bronca não faz parte da minha vida. Existem alguns assuntos e algumas conversas que nos dão alívio, porque de alguma maneira se diz: não, esse assunto aí eu não estava lá, eu não pratico esse tipo de coisa, eu não tenho nada a ver com isso. E existem outros que de fato nos deixam absolutamente constrangidos. É muito comum quando um pastor termina de pregar, uma pessoa vem falar com ele e diz: você pregou para mim hoje, viu? Aposto que alguém contou alguma coisa da minha vida para você. Não é. Ninguém contou nada da vida de ninguém para ninguém. Mas é que existem assuntos que estão pulsando dentro de você. Aí uma frase que eu falo aqui, você diz: tá vendo? Ele sabe. Porque quem
Quem está com o nome sujo lá no cartório, vive tenso, vive com medo. É igual se eu falasse assim, para alguém aqui que está complicado, falo, viu, vamos tomar um café essa semana? Aí o cara fala, descobriu. Agora eu preciso descobrir quem foi o infeliz que contou para ele a presepada que eu aprontei, porque agora eu vou ouvir o maior sermão do pastor, ainda só nós dois. Porque quem tem questões pendentes vive na defensiva e vive em pânico. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu li um texto sobre um rico. E uma afirmação dura de Jesus dizendo, é mais fácil um camelo, olha só, passar na ponta de uma agulha, do que um rico entrar no céu. Aí quem não é rico está assim, posso ir embora, sou rico. E ainda olha para o que é rico e fala, tá vendo? Finalmente uma vantagem em ser duro. Né? Eu vou para o céu e o camarada aqui não vai. Será que é isso que Jesus está falando? Será que Ele está fazendo isso exatamente para a gente entrar numa competição de quem tem mais dinheiro, se dá mal lá na frente? Será que é isso? Ou será que Jesus está usando o dinheiro, usando o amor pelo dinheiro como uma metáfora para tudo aquilo que pode possuir o nosso coração? Eu acho que é por aí, e é por aí que eu vou falar com vocês hoje. Por isso que eu quero convidar você a hoje fazer uma autoanálise, um check-up espiritual do teu coração. Isso é um conselho do apóstolo Paulo quando a gente participa da Santa Ceia. Ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhe, pois, para dentro de você, olhe para dentro do seu coração, veja as suas práticas, veja como você está vivendo, veja qual é a dinâmica da tua vida, veja quais são as motivações do teu coração, ou em outras palavras, ou sob o caminho que eu quero trilhar com vocês hoje, veja quais são as riquezas que você está acumulando dentro de você. Então eu quero pontuar duas coisas com vocês. A primeira delas é para você não confundir o céu com o reino dos céus, porque o reino dos céus é uma proposta para hoje. Nós estamos pregando a série de mensagens que está sendo pregada todos os domingos aqui pelos pastores. O tema é salvações de Jesus para o viver. Porque não entendemos a salvação como um projeto singular, único, de um dia, mas como um projeto existencial imenso, onde diversas áreas da nossa vida são diariamente confrontadas e o reino, a proposta cristã, tem o que dizer para todas essas áreas nossas. São muitas as propostas que Jesus tem para nos salvar. E esse homem, do texto que a Amanda leu para a gente, ele faz uma pergunta muito, muito corriqueira na vida de Jesus, que é, como faço para entrar no reino dos céus? Vira e mexe, as pessoas perguntavam isso para Jesus. Mestre, como é que eu faço para entrar no reino dos céus? Como é que é essa vida no reino dos céus? E logo nós pensamos, ou podemos pensar, que ele está dizendo, como é que eu faço para ir para o céu? Como é que eu faço para resolver a minha vida depois da morte? Ou como é essa vida depois da morte? E Jesus, por inúmeras vezes, Ele diz que o reino dos céus está entre vós. O reino dos céus é chegado. Ele já está disponível. E Ele está entre vós. Ou seja, o reino dos céus não é um lugar para onde nós vamos. O reino dos céus é o tipo de vida que nós vivemos no lugar onde nós já estamos. Ou seja, não é ir para um lugar. É você olhar para a sua vida onde você está hoje e falar assim, como é que é a minha vida? Porque eu quero viver de maneira tal que o reino dos céus aconteça aqui nesse lugar, nessa casa. Não é um espaço geográfico. O reino dos céus é um conjunto de valores com os quais você recheia o teu coração. Em Marcos capítulo 1, texto antes do texto que nós lemos, Jesus está iniciando, pode colocar no projetor, por favor. Jesus está iniciando a sua caminhada e Ele então anuncia uma mensagem.
Ele diz para as pessoas o que é o reino dos céus. Tem o texto? Jesus está andando, aí diz: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Na versão, a mensagem da Bíblia está escrito: o reino de Deus está entre vós, creiam na mensagem, porque ela já está disponível a todos vocês. Então Jesus não está falando aqui de uma proposta metafísica, que está para além desse físico aqui. Eu estou falando de uma proposta que entra em ação no dia que você morre. Não, ele está dizendo que é uma proposta para agora, enquanto você ri, enquanto você chora, enquanto você ama, enquanto você odeia, enquanto você trabalha, enquanto você perde o emprego, enquanto você casa, enquanto você se separa. Enfim, o reino de Deus é esse conjunto de ideias que acontece na tua vida enquanto você vive. Ele é muito maior que a morte. Jesus vem para anunciar que existe vida depois da morte, sim, e também que existe vida antes da morte. E para o reino de Deus acontecer na tua história de vida, você não precisa morrer, você precisa começar a viver. Então, quando Jesus diz: olha, ele não entra no reino, não é que ele não vai para um lugar. Não entrar no reino não é que ele não vai para o céu. Não entrar no reino significa que ele vive aqui com elementos infernais. É que na organização de vida que ele tem aqui, a vida dele é um verdadeiro inferno. E eu estou dizendo tudo isso para que você entenda, mais uma vez, que o projeto cristão não tem a ver com morte, o projeto cristão tem a ver com vida. O que define a nossa identidade cristã não é a morte, o que define a nossa identidade cristã é a maneira como nós vivemos. Então, quando a gente diz: olha, você não vai entrar no reino, eu estou dizendo que na maneira como você está vivendo, com os valores que você está escolhendo, essa vida do reino não acontece. Porque ela acontece quando valores são absorvidos. Na conversa de Jesus com esse homem, ele propõe ações para hoje. Não está falando para ele: um dia... repete aqui comigo essa oração, porque um dia seus problemas vão ser resolvidos. Não, ele pergunta: mestre, como é que eu faço para entrar no reino de Deus? Aí Jesus traz na mesa, na conversa, os 10 mandamentos, alguns dos 10 mandamentos, para mexer com o coração dele. E hoje, para mexer com o nosso coração, para nós avaliarmos as nossas riquezas, para nós avaliarmos ao que nós somos apegados. Então, o reino de Deus não é para você morrer, o reino de Deus é para quando você está vivo. É um conjunto de valores que organiza a sua existência, é para agora. Não, mas e depois que eu morrer? Depois que nós morrermos, nós seremos integralmente do Senhor. E agora? Agora nós vamos trabalhar para que cada dia mais nós sejamos do Senhor. Então esse é o primeiro ponto. Não esqueça que o reino de Deus está acontecendo agora. Não confunda reino de Deus com morrer e ir para o céu. Porque o reino de Deus é uma convocação que eu e você temos para que o céu aconteça desde já. Resquícios, lampejos do céu, desde já na tua casa. Para que você abrace valores, para que a tua casa não viva sempre lampejos e resquícios, do contrário do céu, que é uma vida infernal, com a ausência das coisas que transformam a nossa vida numa vida de paz. Segundo, a riqueza que Jesus expõe está nas intenções do coração e não na conta bancária. Senhor, o que é que eu preciso para entrar no reino dos céus? Olha, não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane, honre seu pai e sua mãe. Já é uma bela lista, né? Vamos combinar? Se a gente conseguir já fazer isso aqui, já seria muito bom. E o homem, acho que meio arrogantezinho, né? Meio cheio de si, ele já olha para Jesus e diz: eu faço tudo isso aí. Já pensou? Tem que ser muito corajoso para falar isso para Jesus, não tem não?
Jesus foi falando e ele só foi ticando. Próxima, essa eu já faço. Próxima. Jesus, complica, que esse negócio aí está muito fácil. E aí então Jesus toca exatamente naquilo que roubava a experiência do reino na vida dessa pessoa. Ele diz, então agora você vende tudo que você tem e dê para quem não tem. Sabe esse muito aí que você tem? Então agora você vai repartir isso aí. E aí o que ele fica? Fica entristecido? Não, ele fica chocado. Ele fica pasmo. Ele fica impressionado com esse mandamento novo de Jesus. Então agora vá e distribua o que você tem com os outros. E aí ele então cria um bloqueio de seguir a Cristo. Por quê? Porque aí ele exagerou. Porque eu já não roubo, eu já não minto, eu não adultero, eu não mato os outros, eu honro o pai e a mãe. E agora eu vou ter que me preocupar com os outros? Não, aí é muito. Esse reino de Deus está ficando muito complicado, vamos viver outra vida. Jesus, repito, não está lidando com dinheiro, Jesus está falando de prioridades. Aqui é dinheiro, mas para nós não é dinheiro, para nós é prioridade hoje de manhã. Jesus está tocando exatamente naquilo que ele era apegado, naquilo que roubava ele das pessoas. Jesus está pegando exatamente no egoísmo para falar, então o que te impede é que você é uma pessoa egoísta. Então você vai abrir mão disso, aí pronto, aí você começa a experimentar o que é o reino de Deus. Ah não, aí não. Aí não, porque esse negócio de ficar falando exatamente naquilo que é o meu problema, eu não quero. Eu quero um negócio em my light que deixa eu viver a minha vida em paz, sem ter que ficar me preocupando com os outros. Porque, queridos, todos nós temos pequenos deuses. Todos nós. Para os quais nós levantamos altares dentro do nosso coração. E quando a gente escuta algo que nos convoca a derrubar o altar e quebrar esse Deus, a gente fica de mimimi e diz, ah não, aí eu não quero. Ah, então eu não brinco mais. Não, então não fala mais comigo. E aí Jesus carrega na tinta, porque a caricatura é assim, ela carrega na tinta. A metáfora é assim, ela é exagerada. E Jesus diz, se você está construindo deuses dentro do teu coração, é mais fácil um camelo passar na ponta de uma agulha do que vocês ter a experiência do reino de Deus. Então derruba esse Deus dentro de você. Quebra esse altar, porque você pode cumprir tudo. Enquanto você tiver alguém no seu coração ocupando o lugar de Deus, o reino de Deus é impossível de ser acontecido. Então guarda o seguinte, não tem nada na tua vida ocupando o lugar de Deus que seja mais especial, mais bonito e mais excitante do que Deus. Nada. E quando Jesus propõe então quebrar o altar, quebrar aquela barreira, aí ele espana. Mas você ainda pode estar dizendo, ok, mas eu não me identifiquei, eu não sou rico, tenho dinheiro, aliás eu sou rico em dívida. Então, tem gente que não é rico em bens, no caso dele era. Tem gente que é rico em outras coisas ruins, e que essas coisas ruins também roubam a existência. Por exemplo, tem gente que é rico em orgulho. Você é rico em orgulho? É. Então está mais fácil um camelo passar aí do que você experimentar o reino de Deus, porque Jesus falou que bem-aventurados são os humildes de coração. O orgulho não tem vez no reino. Lamento te informar, nós vamos ter que quebrar esse altar e você vai ter que baixar esse nariz e essa mania toda de andar de cabeça alta, sempre achando que o mundo inteiro está assim olhando para você porque você é bom demais. Baixa a bola, porque bem-aventurados são os humildes. Você precisa colocar uma censura bonita, positiva nesse teu orgulho. Você precisa baixar a cabeça, você precisa baixar o topete e começar a ouvir o outro, porque pode ser que a verdade esteja do lado de lá. Você não é dono da verdade, ninguém é. E você sabe quem são os mais orgulhosos? Os tolerantes. Esse papo de tolerância é a maior ladainha que já inventaram.
Não, mas é que eu sou uma pessoa muito tolerante. O tolerante nada mais é que um orgulhoso com cara de humilde. Só isso. Porque o tolerante, o que ele é? Ele é aquela pessoa que fala assim, não, eu tolero. Eu tolero, pronto, já caiu. Tolerar é horrível. O tolerante é aquela pessoa que diz assim, não, pode falar suas ideias, mas no fundo ele já está assim, elas são ruins. E no final da conversa eu vou te convencer a você pensar como eu. Esse é o tolerante. Nós não temos que ser tolerantes, nós temos que ser coexistentes. Porque o tolerante nada mais é que um orgulhoso com uma capa de bonzinho. Mas vocês sabem que máscara não dura muito, uma hora ela cai, porque não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Tem o mito de Procusto, da mitologia grega. Procusto era uma pessoa que recebia os seus hóspedes na sua casa, e ele era muito solícito ao receber as pessoas. Ele era um bom convidador para que os viajantes passassem em frente à sua casa, e ele convidava as pessoas para dormir na sua casa. E ele tinha uma cama na casa dele, que era exatamente do tamanho dele. E à noite, depois que o visitante dormia, se o visitante era grande demais, ele cortava os excessos. E se o visitante era pequeno demais, ele esticava o pequeno até ficar exatamente do tamanho da cama. Isso é um mito. Que era o Procusto. É uma pessoa que não sabe viver com diferença. Todo mundo tinha que ser exatamente do mesmo tamanho dele. É grande demais, eu corto os seus excessos. Você é pequeno demais, eu te estico. Você é magro demais, eu te puxo. Você é gordo demais, eu faço assim. Por quê? Porque você tem que ser exatamente do jeito que eu sou, porque não tem nada melhor do que eu. E está cheio de Procusto por aí. Gente que não consegue viver com diferença e que quer toda hora uma serra para ficar moldando todo mundo exatamente da maneira como ele é. Ou seja, você é dos arrogantes, você é o maior, porque não tem beleza fora de si. Se você prefere outro mito e gosta de mitologia grega, tem a do Narciso, que todo mundo conhece tanto. Né? O mito do Narciso, que ele se achava tão bonito que ele não conseguia mais ver beleza fora de si. Era só ele, a beleza é só dele. A CBF começou uma campanha, fruto do racismo no campo, e a campanha é Somos Iguais. Eu pensei, o pessoal tem a capacidade de pegar um erro e tentar consertar com outro erro. Né? Porque você pega o racismo, como a gente resolve o racismo? Vamos fazer uma campanha dizendo que todo mundo é igual? Não, nós não somos iguais, e a beleza do viver está exatamente no fato de que nós não somos iguais. Se nós fôssemos todos iguais, eu fico imaginando um mundo igual, cheio de vile, ia ser insuportável. Não, sério, é que vocês não convivem comigo. Ia ser horrível. A beleza da existência humana está onde? No fato de que nós somos diferentes e essa diferença nos engrandece. Nos faz pessoas melhores, nos faz pensar. Porque eu fico imaginando uma pessoa que é igualzinha a mim, eu saio para conversar com ela, tudo que eu falo ela diz é, e tudo que ela fala eu diz é. Amanhã nem tem conversa mais. Tudo a gente diz, é mesmo, hein? Sim, poxa, que bom. Analise teu coração e veja se você não é um rico em orgulho. Porque de alguma maneira você não vai experimentar o reino de Deus. Porque bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Tem gente que é rica em indiferença. A indiferença é um dos sentimentos mais cruéis que você pode ter. É o dar de ombro para a sorte dos outros. Na verdade, a indiferença é a maior oposição que você pode fazer a Jesus. Vamos ler Mateus 22, a partir do versículo 34. Eu vou ler aqui na mensagem. Quando souberam que Jesus levara melhor sobre os saduceus, os fariseus uniram forças para o outro ataque. Um dos líderes religiosos, falando pelo grupo, apresentou uma questão que, na opinião deles, iria desmascarar Jesus. Mestre, qual o mandamento mais importante na lei de Deus? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé e toda a inteligência.
Esse é o mais importante, o primeiro de qualquer lista. Mas há um segundo ligado a esse. Ame o próximo como a você mesmo. Esses 2 mandamentos são como elos de uma corrente. Tudo que está na lei de Deus e nos profetas deriva deles. O oposto da indiferença não é o ódio. Desculpe, o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. E Jesus é questionado: Senhor, o que é mais importante nessa vida? Achando que iam pegar Jesus. Aí Jesus diz: o amor. Ame a Deus. Jesus organiza a resposta. Ame a Deus, ame o próximo e se ame. Se tem amor, se tem esse contato com o próximo, não tem indiferença. Porque a indiferença é exatamente o contrário. É o dar de ombros, eu não estou muito preocupado com o que você está pensando. Há um pensamento do Erich Fromm que eu gosto demais, que diz que o amor é uma atitude, é uma postura que determina o teu relacionamento com o mundo. Aí você vai dizer: pô, mas como é que eu vou amar as pessoas que eu nem conheço? Não estou falando de você amar as pessoas, eu estou falando que o amor é uma postura sua. As suas motivações começam com o quê? Com amor. Não é que você vai olhar para a pessoa, essas coisas de igreja, né? Não da Bethesda, né? De igreja. Vira para o seu irmão agora e diz: eu te amo. Isso é mentira. Você nunca nem viu essa pessoa e vai dizer: eu te amo. Mentiu em pleno culto. Amor é o seguinte: as minhas motivações, a razão pela qual eu saio de casa de manhã, a maneira como eu falo com o outro, ela é amor, ela está em mim. Porque o amor é uma postura, é uma atitude que determina a minha relação com o mundo. Então cuidado, porque se você é rico em indiferença, você pode estar sendo roubado do reino de Deus. Preciosos momentos, preciosos dias da sua caminhada estão sendo tirados. Tem gente que é rica em amargura. Sentimento danoso essa amargura. Amargura é como uma ferrugem que está dentro de nós e silenciosamente vai nos corroendo. E é silenciosa. Ela aparece, ela tem picos, né? Ela aparece. Mas no mais você vai vivendo, mas ela vai te comendo por dentro. Você quer entrar no reino? Então deixa essa amargura de lado. Como? Com perdão. Com a prática, com o exercício do perdão. Que é fácil? Não. Aí a gente poderia dizer: o perdão é uma postura, é uma atitude com a qual eu me relaciono com as pessoas e com o mundo. Porque enquanto você não perdoa, e o que é perdoar? É esquecer? Não, esses dias eu vi Sabedoria das Ruas, né? Perdoar não é esquecer, esquecer é amnésia. Verdade. Que a gente confunde perdoar. Não, mas como é que eu vou esquecer isso que ele fez? Mas não tem como esquecer. Se você tem coração, sentimento, se você ama, se você odeia, se você, sabe, você não vai esquecer. Você não está buscando perdão, você está buscando um negócio que eu não sei o nome e acho que é psiquicamente impossível. O que é que você tem que buscar então? Você tem que buscar liberar, tal qual um rio. Imagina que você está num barco, você está num rio e tem um outro barco, um barco que te fere e ele está preso em você. E você amarrou esse barco em você e você fica olhando para aquele barco e dizendo: esse barco é horroroso, esse barco prejudicou o meu, esse barco é. Aí o que é liberar? É cortar a corda, deixa o barco ir. Deixa ele ir embora pelo rio, seguir o caminho dele. Porque você não percebeu, essa pessoa que te fez tão mal e que você não quer ela mais perto de você, ela continua aí, mas no momento ela está via ódio. Ela está via amargura, ela está via raiva. Então, libera essa pessoa, fala: vai, vive, vai, toca a tua vida para frente, que eu quero tocar a minha. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é liberar. Você tem amargura? Então, libera isso. Coloca no rio e libera. Deixa isso ir embora para bem longe de você, para você conseguir viver em paz. Mas o que eu falei até agora não tem nada a ver com vocês, viu? Fica tranquilo. Tem gente que é rico em inveja. E quem é rico em inveja sofre. Porque o invejoso, ele compara tudo que ele tem com o dos outros. E você sempre vai encontrar alguém que tem algo melhor que você.
Você olha para o lado e fala, isso aí é que é marido. Mas não é seu. Mas não é seu. Você escolheu mal lá atrás, agora tem que dar um tapa para esse cara melhorar no percurso. Não é seu. Porque se você for comparar a sua vida, queridos, a gente sempre vai encontrar alguém mais bonito, mais rico, mais feliz, com a vida mais estabilizada, sempre. Aqui, hoje, a gente for fazer essa comparação, a gente termina mal o domingo. E a inveja gera ingratos. A inveja gera ingratidão, porque a gente nunca está grato com aquilo que a gente tem, porque a gente sempre queria ter algo que o outro já tem. E a gente perde a capacidade de agradecer a Deus, de agradecer aos outros, de agradecer a vida. Senhor, obrigado porque eu estou aqui, porque eu estou vivendo isso, porque isso aqui está tão bom. Ou senão você está celebrando um almoço e pensando, mas o fulano lá está num restaurante melhor, e a casa dele é mais bonita, o apartamento é maior. Você quer viver assim? Olha, motivos para comparar, você tem que não acaba mais. E a vida no reino diz que nós temos que celebrar. Jesus inclusive falou, você tem o que comer e o que vestir, tá bom demais. Então celebra, toca a vida para frente, para de ficar comparando tua vida com a vida dos outros, porque inclusive você nem sabe como é que é a vida interna dessa pessoa, e de repente você está se comparando com alguém que está mal para caramba. E tem gente que é rica na ambição de querer ficar rico, óbvio. E para essas pessoas a vida se resume a ganhar dinheiro. Aí vai outro para-choque de caminhão. Tem gente que é tão pobre que só o que tem é dinheiro. Porque tem gente que vive para ganhar dinheiro. E enquanto elas vivem para ganhar dinheiro, os filhos vivem e crescem e vão embora, e elas perderam os momentos mais sagrados da existência humana. E enquanto elas correm atrás dos seus sonhos materiais, os pais morrem. E pais mortos não voltam. Mas está ficando rico. E Jesus está dizendo, se o dinheiro rouba as tuas relações, está mais fácil um camelo passar na ponta de uma agulha, porque o reino de Deus não é o isolamento, o reino de Deus é a comunidade. Qualquer coisa que rouba as suas relações com os outros é um inferno. É uma existência infernal essa que você está se submetendo e a que você está submetendo as pessoas que você ama. E veja bem, eu não estou dizendo que você não pode ter dinheiro, eu estou dizendo que o dinheiro não pode ter você. Ao contrário. Ganhar dinheiro, espero que você ganhe muito. E dê todo o dízimo aqui todo domingo. Eu só não quero que o dinheiro ganhe toda a tua vida e roube você daqui. Porque as duas coisas são possíveis. E a gente precisa abrir o olho para nenhuma delas roubar o nosso coração. Eu podia falar de tanta coisa, né? A gente podia. Tem gente que é rico em vitimização. Tem gente que só reclama. Tem gente que só está bem mal. Vírgula, tá? Tem gente que só está bem, vírgula, mal. Quer dizer, quando está tudo ruim, ela internamente está assim. Graças a Deus. Posso ficar aqui nessa cama chorando mais um mês. Porque a minha vida é pior, porque isso é ruim, porque comigo tudo é pior, porque comigo tudo é isso, porque comigo tudo é aquilo. Meu amigo, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Problema todo mundo tem. Dificuldades, você tem outras e talvez vai ter outras piores lá na frente. E o que é o reino de Deus? É abraçar o contudo e falar, Senhor, eu sei que a vida está muito difícil, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Tu és amoroso e bom, e o Teu amor e a Tua bondade conspiram em meu favor, então eu toco a vida para frente. Então eu não sei se você se encaixa em uma das coisas que eu falei, ou espero que enquanto eu falei, você criou ou trouxe à tona, trouxe à tona as suas riquezas. Riquezas negativas.
Aquelas que Jesus está dizendo, você quer o reino, então você vai dar isso aí, você vai jogar isso aí fora. Nós vamos instaurar um conflito interno. Aí você diz, isso não. Então é isso mesmo que a gente tem que quebrar, porque é isso que está impedindo a tua vida. Porque é isso que está travando os seus relacionamentos. Então o que impede uma pessoa de entrar no reino dos céus não é a riqueza, seja ela qual for. É que lugar que ela ocupa no coração. Porque egoístas, todos nós somos em alguma instância. Vitimizadores, todos nós somos em algum instante. Ficar comparando a nossa vida com os outros, quem não fez isso aqui ainda? Isso aqui que eu falei, todo mundo faz. Alguns em maior e outros em menor escala. Alguns, essas questões estão equalizadas ou controladas. Outras, elas são controladoras. E isso impede a vida no reino. Isso impede essa experiência. Então a gente precisa tomar um choque. E Jesus gera o choque. Jesus gera o conflito. Ele coloca aquele rapaz diante do seu pequeno Deus. Ele coloca aquele rapaz diante do seu próprio altar. E diz, olha como isso está te roubando. Porque isso aí está impedindo você de viver a vida com os outros. Então nós precisamos sim, vira e mexe, ler alguns textos da Bíblia contra o nosso próprio coração. Agora não para produzir morte, para produzir vida. Não para produzir afastamento, mas para produzir consciência. Consciência e limpeza. E vamos pedir a Deus que Ele nos faça assim pessoas ricas. Ricas de sonhos. Ricas de amor, ricas de resiliência, ricas de empatia, ricas de parceria, porque nessas coisas todas vale a pena investir a nossa vida, nessas coisas todas vale a pena a gente gastar os nossos dias, e o resumo de tudo isso é fazer ou refazer um pacto, para que Deus seja o Senhor do nosso coração, que é uma frase que a gente diz para criança, para adolescente, e talvez na nossa adultice arrogante a gente precisa resgatar o valor da frase. O que é que nós precisamos? Colocar o Senhor, colocar Deus como Senhor da nossa vida, como Senhor da nossa história. Que eu vou fazer planos, e eu tenho ideias, mas antes de executá-los, eu coloco esses planos e essas ideias debaixo do senhorio de Cristo. E digo, Senhor, isso pode, isso é bom, isso produz vida, isso vai me levar para onde? Isso vai me afastar das pessoas ou isso vai fazer o reino de Deus acontecer um pouco mais na minha casa? Então que seja essa a nossa postura, seja esse o nosso sonho, para que Cristo seja cada vez mais ou volte a ser o Senhor da nossa história. Amém.